E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, aqui você vai aprender mais como analisar um gráfico, aqui você vai aprender realmente como entender as movimentações técnicas do gráfico para você fazer uma entrada de compra, uma entrada de venda, para você entender as movimentações que o gráfico pode fazer dentro do ativo de forma técnica, de forma a você entender o que está acontecendo no gráfico. Como agora, você está chegando, vai se inscrever no canal, vai ativando o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui. O gráfico, quando chega nessa região aqui, ó, embaixo, ele encontra o quê? Empecilhos de movimentação de tendência. Ele encontra regiões de resistência no passado. Quando eu vejo as regiões de resistência no passado que ele encontra dentro de um candle específico em tendência, deixando este padrão lindo aqui, ó, eu não posso pensar em continuação de tendência. Eu tenho que ir realmente a favor do movimento gráfico. Qual que é o movimento gráfico que eu tenho que fazer movimentações nesse exato momento? Venda. Venda. Não tem nem que discutir. Tá lá, vai fechar, 3, 2, 1, show. Tá dentro, né? Movimento de queda, deixa regiões interessantíssimas aqui, ó. Ele vem buscar justamente uma dessas regiões, toca e faz movimento de resistência, dizendo, ó, fui resistido naquela região, não tenho força para continuar, por enquanto vou ficar abaixo desse canal. Tá lá, entrada simples, objetiva, com entendimento técnico, é isso que eu procuro trazer para vocês, conhecimento técnico, onde você sabe como analisar um gráfico, onde você sabe identificar as melhores regiões para operar no gráfico, onde você sabe aplicar um suporte e resistência, como operar um suporte e resistência, onde você vai saber como operar uma tendência, como aplicar os padrões de velas de forma correta, como entender o fluxo do mercado e o volume financeiro nas regiões. Tudo isso faz com que haja um contexto, e esse contexto é técnico, para que você saiba comprar, saiba vender, saiba negociar de forma profissional. Então, você que está chegando aqui no canal, eu deixo um presente para você, eu deixo um e-book de 36 páginas, onde eu falo sobre 16 padrões de vela, que todo trader tem que saber. Você pode baixar inteiramente grátis, para baixar é simples, é só vir aqui no meu canal, nos links oficiais, você vai encontrar aqui o link de aquisição do treinamento, você vai encontrar aqui meu WhatsApp, caso queira tirar alguma dúvida, você vai encontrar aqui o meu Instagram e vai encontrar justamente o canal do Telegram. Abaixo de cada videoaula também você vai encontrar isso aí, tá bom? Quando você abre o canal do Telegram aqui, ó, você vai ver aqui uma mensagem fixada postada no canal. Ao clicar sobre ela, você vai ver os links de acesso a esse book, você clica e faz o download, simples assim. Se você quiser continuar aqui dentro do canal, você vai ver resultados de alunos e as aulas que eu subo para o YouTube todos os dias eu posto aqui. Então você vê aqui, ó, Robson batendo meta, Gilson aqui batendo meta, aula que eu subo aqui para o canal, Marcelo batendo meta, Pedro batendo meta, John batendo meta, ó, falando que está até emocionado de felicidade, Kaique aqui batendo meta, Marcelo, ó, batendo meta, Melquisedeque batendo meta, Marcelo de novo batendo meta, John de novo aqui batendo meta, Josiel, Alessandro, Rafael e assim por diante, pessoal, Silvio, eu posso ficar o dia inteiro aqui, Emerson, trazendo alunos aqui, Marco. Então entra aí, baixe seu book, acompanhe os alunos, caso você queira, para que você também aprenda e tenha conhecimento. Aqui no canal do Instagram você pode me seguir também, caso queira mandar alguma dúvida sobre treinamento, ó, pode mandar no meu direct. Meu Instagram Cadu Rinaldi, link de acesso ao treinamento, link de aquisição do treinamento, de forma automática ao fazer a aquisição você já recebe o e-mail para fazer sua senha. Pode ser feita a aquisição qualquer hora do dia, da noite, fim de semana, feriado, e ainda está com 60% de desconto. Tá bom, pessoal?
aproveite a super promoção. Bom, entradinha de venda aqui, eu acho que foi boa, né, a entrada, eu acho que foi consciente dentro daquilo que o gráfico está mostrando. Vamos para um outro ativo então, GBP-USD, vamos o USD-JPY, vamos ver o USD-JPY, ó, o USD-JPY, movimentação gráfica interessante, faz um movimento, deixa eu dar uma olhada aqui, opa, ele fez um movimento interessante aqui, muito interessante, só que ele não mostra força nem de continuidade, nem de queda, é como se ele tivesse indeciso nessa região. Ele tem a possibilidade tanto de fazer uma pequena correção, como de fazer rompimento nessa região, então tem que esperar. Enquanto esse gráfico não definir o que ele quer fazer, eu não tenho o que fazer no gráfico, conseguiu compreender? Enquanto ele não deixar claro qual é o movimento qual é a expectativa de movimento que ele quer fazer ali, eu não tenho clareza de movimentação técnica. Então, ao mesmo tempo que ele mostra uma oportunidade de correção na região, ele também mostra uma oportunidade de continuidade de movimento. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tecnicamente ver e analisar as melhores opções, entender tecnicamente o que esse gráfico pode querer fazer ali na região para eu tomar uma atitude. Como agora, ó, ainda acredito que ele venha fazer um movimento de queda até essa regiãozinha aqui de baixo. Então eu entrei vendido, tá? Pelo fechamento deste candle aqui, ó. Pelo fechamento deste candle aqui. Existiu um momento do gráfico que eu achava que ele poderia ser comprado? Sim, existiu. Por isso, pessoal, que toda entrada tem que ser técnica. Toda análise tem que ser técnica. Existem movimentos gráficos que ele vai te mostrar duas opções. Tanto é por isso que chama opções binárias, né? É o código binário, 010101. É assim que funciona. Ou você tem a oportunidade 0 de compra ou oportunidade 1 de venda, ou vice-versa. Então, nesse gráfico aqui, ó, enquanto está rolando o trade, enquanto ele estava trabalhando nessa região e ele não mostrava perspectiva de movimentação, ó, fechou. Enquanto ele estava nessa região aqui, deixa eu pegar o point fixo que eu acho que fica melhor para desenhar. Deixa eu ver aqui, opa, cliquei fora. Enquanto ele estava trabalhando nessa região aqui, ó, eu tinha um pensamento de compra, possibilidade de compra, porque conseguia ver aqui, ó, um ombro, via aqui uma cabeça e vinha um outro ombro. Porém, pessoal, os movimentos, a gente não tem que prever movimentos, a gente tem que continuar os movimentos. Logo, quando ele faz esse outro candle aqui, ó, o que ele mostra para mim? Que ele tem força de liquidez para buscar 50% abaixo. Opa! Por quê? Porque tem uma outra região aqui abaixo. Então, essa primeira região que ele fez movimento, saindo aqui, ó, como vocês gostam de ver, saindo de ponto A, deixa eu colocar a letra mãe, saindo de ponto A, fazendo movimentação em ponto B, tecnicamente ele poderia buscar ponto C, quiçá ponto D na região para depois fazer o retorno. Ah, Cadu, mas como é que eu vou saber que o gráfico vai fazer isso tudo? É justamente as técnicas. É aí que você tem que estudar, é aí que você tem que aprender. De acordo com cada setor gráfico, eu vou ver contexto geral, quando eu chego no gráfico, contexto geral, vou analisar a região que o gráfico está trabalhando, depois eu vou analisar as tendências, vou ver o padrão de vela aqui na região e vou ver também o fluxo do mercado. Eu vou ter que fazer uma análise dessa forma. Conforme isso se enquadre dentro de um contexto, eu consegui ver clareza no gráfico, eu soube ler o movimento do gráfico, eu consegui identificar as melhores regiões, ficou claro para mim o movimento que o gráfico está fazendo? Ficou. Então eu vou fazer minha entrada. Entendeu? Foi exatamente o que aconteceu aqui. Em um determinado momento, ele poderia ser até um gráfico trabalhando comprado, mas não. Eu esperei o movimento correto para entender a continuidade do movimento e fazer meu trade.
Uma simples marcação de tendência, já consigo entender a movimentação, o porquê que ele está fazendo isso, e através de um candle eu também consigo entender o que está acontecendo dentro do contexto. Agora, se você não entender essa causa do movimento, pessoal, aí o que acontece? A sua execução, a sua negociação sai errada. Por que que muitas pessoas erram negociações simples no mercado? Porque eles só ficam olhando o preço e eles esquecem de ver a causa do movimento. A causa do movimento é que influencia o preço. Então não adianta você olhar preço para depois olhar a causa. Se você olhar preço para depois olhar a causa, você vai tomar loss seguido de loss. Você tem que ter a consciência do que o gráfico está fazendo. Por isso, saber ler o gráfico para operar as melhores regiões de suporte e resistência faz você se tornar consistente. Então, seja consistente operando as melhores regiões de suporte e resistência no gráfico. Para isso, você tem que saber como analisar. Não tem como você aprender a ser consistente operando as melhores regiões de suporte e resistência sem você entender o que está acontecendo. Você conseguiu entender? Não tem como, tá? Bom, vamos lá para um outro ativo. Já operamos GBP-USD, USD-JPY, agora vamos para Euro-GBP. Euro-GBP, olha que movimentação linda. Euro-GBP, Euro-GBP, gráfico chega em região, tá deixando aqui uma oportunidade, vou vender nessa região, por quê? Depois eu explico para vocês. Ele não tá tão claro aqui em relação à movimentação. Ele pode fazer um outro movimento contrário. Só que quando eu chego aqui e olho a tendência, pessoal, ele me dá uma clareza maior do movimento. O que não pode acontecer nesse gráfico é entrar volatilidade. Tá? O que não pode acontecer nesse gráfico agora é entrar volatilidade. Ele tem que ter fraqueza de movimento. Por quê? Olha aqui, ó. Chego na tendência, olha aqui, ó. Um movimento. Segundo movimento. Terceiro movimento. Vamos analisar o gráfico, ó. Vamos analisar o gráfico. Um movimento. Segundo movimento. Terceiro movimento. O que ele pode fazer ali? Um ABC. Ó, fechou, tomei o loss, Euro-GBP, né? Tomei o loss ali. Sobe um pouquinho mais que eu vou te pegar, garoto. Sobe aí. Ah, vou entrar aqui, vou entrar ali mesmo. E aí, ó, por quê? Porque aqui é um ABC. Só que eu fiz uma entradinha um pouquinho antes do movimento, tá? Isso é expectativa, né? A gente quer fazer o trade logo. Ó, primeiro movimento de tendência, segundo movimento de tendência, terceiro movimento de tendência, região de ABC. Conseguiu compreender? Eu acho que mais claro que isso, impossível. Qual foi o meu erro ali naquele loss que eu tomei? Foi em criar uma expectativa e acabar negociando antes do fechamento na região ali perfeita, que agora é a região perfeita ali naquele movimento gráfico, que seria a máxima da região. Tá lá, ó, tá lá. Olha só, eu sei que aqui é o movimento de correção. Isso, às vezes, eu sei que isso às vezes derruba você também. Ó. Deixa eu tirar essas linhas para você entender melhor. Gente, quem está no treinamento, por favor, né? Tem movimento mais claro que isso aqui, ó. 1, 2, 3. O que ele começa a fazer? Movimentos ABC. Então ele vem fazer aqui, ó, A, B, ele vai fazer o C. Nessa formação gráfica. Então ele vem fazer aqui, ó, A, B, C. Quando eu faço o primeiro trade que eu acabo tomando loss, eu entro nesse primeiro movimento que ele poderia fazer o C. Neste movimento. Eu entro aqui, ó, neste pequeno topo. O que acontece? Ele faz mais um movimento e vem buscar em cima. Ah, Cadu, por que você não esperou? Porque eu já quis acionar a entrada aqui, estou altamente lucrativo, 2-0 no mercado. O que ele fez? Ele caminha um pouco mais e vem buscar a máxima da região. Normal acontecer? Normalíssimo acontecer.
Então, às vezes, a execução do movimento, a gente tem que encaixar as melhores regiões ali. É óbvio que se a gente aproximar agora aqui, ó, você vai ver que entre essa região aqui, que o gráfico está fazendo, essa região de topo, ele já havia feito uma pequena correção, essa máxima aqui seria melhor. É óbvio quando a gente olha isso. Mas eu já procurei fazer o meu trade nessa venda aqui. Não deu bom. Por que que eu fiz ali já, pessoal? Por causa dessa linha aqui, ó. Por causa desse pavio que ele tem. Então, na verdade, tudo isso aqui engloba uma região. Uma região. Vocês entenderam que quando acontece isso, às vezes comigo, eu vou lá e entro com mais 2 trades e é certeiro? Mas por que que depois eu entro, por exemplo, com 2 taxas, às vezes com 3 taxas? Porque, pessoal, eu vejo que na execução eu entrei no início do movimento da região e não no final da região. Só isso. Quando eu vejo que o preço do início da região vai buscar máxima e ele vai ficar trabalhando aqui e não vai romper, porque eu sei qual é o movimento que ele vai fazer, aí eu sento o dedo. É uma questão mínima, uma questão de execução de ordem. Mas isso não mostra que eu não sei o que está acontecendo no gráfico. Pelo contrário, o gráfico está claro no movimento dele. O gráfico está lógico no movimento dele. O gráfico faz a movimentação típica, um padrão excepcional que acontece todo dia. Eu só preciso ter a paciência para executar. E aí, ó, aqui, ó, no fim, o que aconteceu? Ó, o loss também foi uma linha aqui, né? Se ele tivesse fechado um pouquinho mais com o pavio, teria dado bom. Mas você entendeu que para você ser consistente, se você não tiver uma técnica de conhecimento técnico, você não vai a lugar nenhum, pessoal. Entendeu? Aqui, ó, quando eu fiz a primeira entrada em GBP, olha o gráfico que ele continua fazendo. É uma movimentação técnica, não é? É uma movimentação técnica. O gráfico ele só vai continuar fazendo movimento de queda porque tem técnica no movimento. Se não tiver técnica no movimento, ele não vai fazer isso que você quer. Ele não vai fazer o movimento que você quer. Movimentos técnicos, entradas técnicas. GBP foi assim. USD foi assim, ó, entrada maravilhosamente bem. Essa entrada que eu fiz em Euro GBP aqui, pasmem você, ó. Essa entrada aqui é a mesma técnica que eu usei o USD-JPY. Aí você fala assim, pô, mas o gráfico está totalmente diferente. Sim, pessoal. Por isso que eu falo que o gráfico é vivo. Você vai executar as mesmas técnicas, o gráfico parece que ele é diferente, mas ele não é. Ele está fazendo a mesma técnica com uma visão diferente. Então aqui eu fiz a entrada, continuidade de movimento. Aqui quando eu fui fazer a venda, ó, eu só executei um pouco antes. E aí quando ele subiu, eu peguei mais acima. E aqui ele não está com a força de queda como estava em EURGBP, como estava em USD-JPY. Por isso que está tendo um pouco mais de trabalho em EURGBP aqui. Porque o movimento e a força da tendência são diferentes. O fechamento do ABC aqui, ó, é totalmente diferente do fechamento do ABC em EURGBP. Você entendeu as diferenças que acontecem? Mas é muito possível você ter conhecimento técnico para fazer isso. Fazer um 4-1, ó, tranquilo, em quantos minutos? Em 20 minutos, fechando mais uma vez aqui, positivaço, mostrando para vocês o que é análise técnica. Então, se você quiser realmente aprender como analisar o gráfico, se você se dedicar 45 segundos do seu dia para absorver coisas boas, você vai caminhar por situações onde te levam a resultados. Por exemplo, em certos momentos na vida, a melhor coisa é você fazer é ficar calado, manter-se calmo e observando. Em que determinado momento na vida é bom você fazer isso? Quando você estava na frente do gráfico. Você fica na frente do gráfico, você tem que ter o quê? Calma, manter a calma, observar. A paciência revela as respostas. Eu gosto muito dessa frase. É de um autor que eu li há muito tempo atrás. A paciência revela as respostas. Isso aqui, ó, é uma frase para a vida no trading.
A paciência revela as respostas. É isso que separa os grandes dos pequeninos no trade, sabia? Algumas pessoas, por exemplo, e os ambientes não combinam com você. Às vezes você está num trabalho, está num lugar que não combina com você. Você não precisa ter medo de definir suas prioridades, mas você tem que começar a pensar nas suas prioridades hoje para mudar o seu futuro, entendeu? Então tenha paciência, que aos poucos as coisas vão se encaixando. Você ter paz no seu trabalho, paz no prazer no seu crescimento profissional, ter paz no relacionamento, ter paz na sua rotina, no seu dia a dia, sabe aquelas responsabilidades diárias? Fazer aquilo com paz. A vida também é sobre isso. Então não adianta você chegar aqui na frente do trade e querer resolver sua vida de ontem para hoje se você não tem paz nos setores da sua vida para poder sentar aqui na frente, ter paciência e ficar focado. O bonito não é a aparência, é o caráter de cada um. Mais valioso do que a razão de você ser racional em tudo é você ter felicidade naquilo que você faz. Melhor que ser simples palavras é ter palavras verdadeiras. Mais importante do que você mostrar seus valores é você ser humilde. Então, não se distraia com poucas coisas, com questões fúteis. Foque nos seus sonhos, foque no seu futuro, foque naquilo que você quer construir, não para impressionar as pessoas, mas para mudar a sua vida. Para mudar a sua vida. A disciplina na vida é uma das maiores provas de amor próprio, sabia? A disciplina na vida é uma das maiores provas de amor próprio. É abrir mão de prazeres que não são imediatos e temporários. Disciplina é amar a si mesmo, a ponto de deixar ao lado de algumas distrações, dedicar-se ao que mais importa para o seu futuro. Eu, pessoal, hoje eu poderia estar agora na praia. 8 horas da manhã tá na praia. Não, mas eu tô aqui gravando minha tela, trazendo conhecimento para vocês, estou entregando o meu tempo como oferta a vocês, para que vocês revigorem em vocês mesmos uma atitude de quem quer mudar de vida e busque algo melhor. Entendeu? Busque isso. Busque isso na sua vida. Isso que eu estou falando para você faz com que você consiga manter uma paciência. A disciplina te leva a lugares que você nem imagina. Eu costumo falar, quantas vezes eu já falei, pessoal, para algumas pessoas, coisas simples, sabe? Coisas simples do dia a dia. Por exemplo, tem pessoas que elas fazem o almoço, por exemplo, vai lá, faz o almoço e larga a louça toda revirada lá. Vai lavar a louça 3, 4 horas da tarde. Isso é o quê? Falta de disciplina. O dia que terminar o almoço e ao mesmo tempo terminar o almoço, a louça está lavada, isso já mostra um alto grau de disciplina. Coisa em pequenas coisas da vida. Então a paciência ela traz respostas. A paciência traz respostas no gráfico. Você focar em coisas que te levam de hoje para um futuro que você busca, te traz respostas. Você não precisa alarmar essas coisas para ninguém, você não precisa falar num megafone, você não precisa gritar para todo mundo. Quietinho, calado, paciência, foco, que você vai chegar onde você quer. Você vai aprender como analisar um gráfico, você vai aprender como entender um suporte e resistência, como operar uma tendência, como aplicar um padrão de vela correto, como saber chegar a uma consistência analisando mais o gráfico e apertando menos o botão. Tudo isso é um processo pessoal. Coloque na sua cabeça, tenha paciência, tenha disciplina. Paciência e disciplina no que você faz te leva a lugares que você nem imagina. É um dia de cada vez. Então, você quer aprender como analisar o gráfico de forma correta? Tenha paciência e disciplina. Você quer aprender como operar um suporte e resistência? Tenha paciência e disciplina. Você quer aprender como operar uma tendência? Tenha paciência e disciplina. Você quer entender a análise gráfica? Tenha paciência e disciplina. Aprenda a saber ler o gráfico nas melhores regiões com paciência e disciplina, que você vai ver que você terá consistência.
É você aguardar o momento certo, a oportunidade certa, esperar a execução do movimento certo. Aqui, por exemplo, ó, que eu tomei o loss, se eu tivesse um pouco mais de paciência e disciplina aqui, eu teria esperado o melhor momento. Não teria tomado esse loss. Fez muita diferença para mim? Não, não fez. Mas eu poderia ter tido uma operação melhor apurada se eu tivesse um pouquinho mais de disciplina e paciência ali. E é isso que muda o jogo de quem está aprendendo. Tá bom, pessoal? Hashtag de hoje para nossa aula, para você que acompanhou aqui até o final. Paciência e disciplina. Eu vou saber que você ficou até o final da aula de hoje. Você quer vir para o treinamento? Quer aprender realmente como aplicar as técnicas para exercer com paciência e disciplina o seu conhecimento? O treinamento está aí, um valor irrisório. Você vai ter suporte diretamente comigo, vai ter acesso vitalício para aprender realmente como é que se faz análise gráfica. Você que está aqui no YouTube, não saia sem se inscrever no canal, sem deixar um like, sem deixar um comentário com a nossa hashtag Paciência e Disciplina, que eu vou ver que você está empenhado em estudar e aprender, ficou comigo até o final da aula e eu te agradeço muito. Você é muito importante estar aqui. E te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!